dia, Colégio de Apoio, Português e Gramática, professora Simone. Essa é a aula do primeiro ano do ensino médio. E nós vamos ver essa aula em blocos. Vamos ver a classe das palavras dos numerais e a classe das palavras da interjeição, tá? Atividades e entrega. Bom, por que a tia Simone está falando sobre duas classes das palavras juntas? No livro de vocês essas duas classes das palavras estão juntas, exatamente porque elas são pequenas, são compactas e muito fácil da gente identificar e compreender, não tem tanta complexidade. Então, numeral é a palavra que expressa a quantidade exata de seres ou lugar em que se ocupa ou uma sequência, tá? Pode ser representado por algarismo arábicos, que é 1, 2, 3, por romanos, 1, 2, 3, são classificados como os cardinais, ordinais e multiplicativos, fracionários e coletivos. Vamos falar um pouquinho sobre essas classificações do numeral? Então, olha só, classificação do numeral. Numerais cardinais. São aqueles que indicam quantidade, né? Pode estar por extenso, como ele pode estar, né, da sua forma gráfica mesmo, né? Então, 1, 2, 3, ou ele pode estar por extenso, né? 1 é U e o M, 2 D, O e S, ou o numeral 2, tá bom? Numerais ordinários são aqueles que indicam lugar. Normalmente eles são escritos com uma bolinha e o tracinho embaixo, que a gente chama isso de ordinário, tá? Para masculino e ordinária para feminino, tá? Então, ela é uma das primeiras sócias do empreendedorismo, ou do empreendimento. A primeira aí está escrito por extenso, mas se eu colocar o número 1, a bolinha, né? A bolinha não, o Azinho com tracinho, que a gente chama de ordinário, vai ser a primeira da mesma forma escrita, ok? Números multiplicativos são aqueles que indicam aumento proporcional de certa quantidade, ou seja, o triplo, 3 vezes, o dobro, 2 vezes, né? Então, quando se referir a multiplicativos, tá dando uma quantidade dobrada ou multiplicada por algo, aí nesse caso a gente chama de multiplicativos, ok? Números fracionários, aqueles que representam uma parte de um todo, como 1/3, 2/3, 4/3, metade, tá bom? E aí nós temos os coletivos, que são os numerais que indicam um número exato de seres e coisas, como dezenas, centenas, cento, década, uma dúzia, uma mão, né? Então, tudo isso representa os números coletivos. Aí nós temos aqui, do ponto de vista da movimentação do numeral, ele pode flexionar em alguns casos. Então, nos números cardinais, como 200 e 200 maneiras, 200 tipos. Ele pode variar também em questões de número, quando o ganhador levou 1 bilhão, levou 2 bilhões, para concordar com o numeral, né? Nos casos de numerais cardinais, como 2 meninas, 3 meninos, 2 meninos, 300 meninos, 300 meninas, tá bom? No multiplicativo, dupla, né? Trio. No número fracionário, terço, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, tá? 2/3 partes, né? Então, percebam que pode sofrer mutação tanto no gênero, quanto também no plural, tá bom? No próprio número do número, né? O número coletivo é dúzia, 1 dúzia, 2 dúzias, né? Nesse caso só no plural mesmo, tá bom? Bom, aí nós vamos ver aqui agora a interjeição. A interjeição, ela expressa emoção, apelo, sentimento. Toda vez que você vê alguma frase onde tenha um sentimento, é interjeição. E aí você analisa que tipo de interjeição ela é, tá bom? Vocês já passaram por isso, já viram isso desde o ensino fundamental, desde lá do 6º ano, né, até agora, tá bom? Então nós vamos realizar as atividades, que está na página 161 a 171, 165 a 171, e nós vamos realizar a atividade primeiro colocando o cabeçalho, primeiro ano, e a semana, ok? Bom, vamos lá então. Questão 1, página 165, questão 2, página 166, questão 3,
página 167, questão 4, página 169, questão 5, página 170, questão 6, página 171. Tia Simone colocou questão 1 aí, porque ela copiou e não viu que ela não havia colocado, mas é questão sequencial. Questão 1, questão 2, questão 3, tá bom? No mais, vocês vão entregar essa atividade na escola, né? Com folha, com cabeçalho, tá bom? Na segunda-feira, dia 3 de maio, ok? Até a próxima e ótima semana pra você. Ótima não, ótima, né?